Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. A Prefeitura de Campinas publicou o edital de licitação para a concessão do serviço de transporte público coletivo convencional. O valor total do contrato no período de 15 anos é de aproximadamente 11 bilhões de reais, com investimentos previstos de 1,7 bilhão de reais para a renovação da frota. Então, sobre este novo sistema de transporte coletivo e para ter mais qualidade, modernidade, pontualidade, conforto para os usuários dos ônibus, eu recebo aqui no estúdio para discutir a licitação e o transporte da cidade o vereador Eduardo Magoga e também o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Eduardo Magoga, começo com o senhor, porque essa licitação ela é aguardada, né? Em 2005 foi realizada, venceu em 2020, Tribunal de Contas do Estado avaliou como irregular a concorrência, em 2019 a Justiça barrou, em 2023 a licitação foi declarada deserta porque nenhuma empresa apresentou a oferta para a concessão e agora mais uma oportunidade. Como é que enxerga este processo e a sua expectativa? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Bom, eu agradeço aí o convite, também cumprimento aqui do meu lado aqui o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, e a todos vocês que estão nos assistindo. Quero deixar claro aqui que faço parte da frente parlamentar aqui da casa, que foi estabelecida aí a pedido do vereador Rodrigo da Farmadic, que é o presidente dessa frente parlamentar, e que hoje também justifico a ausência dele aqui no programa por outros compromissos. O Rodrigo da Farmadic, bem como eu e muitos outros vereadores, nós vivenciamos aí vários momentos na cidade onde foi questionado as frotas de ônibus e como estava sendo conduzido todo esse processo da nova licitação do transporte público. Então, quando foi montado essa frente, estabelecida essa frente parlamentar, foi para que a gente também pudesse acompanhar mais de perto todo o andamento dessa licitação. Os passos que a Secretaria de Transporte tem dado, as audiências públicas que nós participamos no passado. A expectativa é que agora realmente a gente entre num consenso e a gente possa, enfim, ver aí acontecer, você entendeu? Essa licitação e a gente estabelecer um novo serviço, um novo contrato na cidade de Campinas. E é por conta disso que os vereadores da frente, tendo o Rodrigo como presidente, que nós pedimos aí que o programa Questão de Ordem pudesse trazer aqui nosso presidente da INDEC para nos ajudar a entender e a gente também fazer os questionamentos para que a gente possa ter o resultado efetivo dessa licitação. Então, para que a gente entenda, e você que está nos acompanhando também, Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, como é que foi a construção do edital, quem participou, desde os conselhos, entidade da sociedade civil, os usuários do transporte público, como é que foi este processo? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Olha, obrigado mais uma vez pelo convite, aí agradecer ao programa Questão de Ordem da TV Câmara, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né, para a cidade de Campinas, que é o transporte público. Cumprimentar também aqui o vereador Eduardo Magoga, um amigo, né, um vereador que atua bastante aí na cidade de Campinas, em diversas demandas lá, pelo menos com a gente na INDEC lá, na área do transporte, na área da sinalização, redutores de velocidade, né, então educação de trânsito, né, diversas demandas aí, advindas aí do vereador Eduardo, então cumprimentá-lo. Olha, esse é um tema, né, como você já disse, né, um contrato antigo, né, de 2005. Acho que é importante esclarecer só que o contrato ele não venceu, né, o contrato ele tem 15 anos, ele foi até 2020, 21, e em 2021 a gente acabou fazendo um aditivo, né, de mais 5 anos, que é uma coisa que o contrato previa essa possibilidade. E aí a gente, logo quando o prefeito Dário assumiu o governo, nós imediatamente comparecemos à cidade judiciária aqui da cidade de Campinas, pedindo para o juiz do processo, né, que cuidava do processo da licitação,
Como você disse, a licitação de 2019 foi suspensa, né? Então nós imediatamente procuramos o judiciário, pedimos para que ele liberasse, para que a gente pudesse colocar a licitação na rua e refazer o processo. Né? Por que refazer, viu, vereador? Porque nós estávamos na pandemia, né? 2020, 21, né? 21, logo quando o governo Dara assumiu, ainda estávamos na pandemia e nós precisávamos refazer o processo da licitação, porque o que foi feito em 2019, os números já estavam desatualizados. A Justiça liberou, e aí nós começamos esse processo, que é um processo complexo, não só aqui na cidade de Campinas, mas no Brasil, né? Quem tiver qualquer dúvida pode pesquisar aí nos sites, né? A dificuldade que todas as prefeituras aí têm encontrado para solucionar esse tema, e contratamos a FIP à época, né, para refazer o edital, fizemos diversas audiências públicas, foram as mesmas 11 audiências públicas, tivemos alguns questionamentos depois de colocar o edital na rua do Tribunal de Contas, se eu não me engano foram 15 ou 11 apontamentos, arrumamos esses apontamentos e o edital foi para a rua, houve a licitação, né, houve lá a sessão, né, da licitação e infelizmente, como você já disse, ela foi deserta, né, e faz parte, né, milhares de licitação são desertas todos os dias, né, é só a gente acompanhar o Diário Oficial que a gente consegue perceber isso. E infelizmente tivemos essa licitação deserta, mas não paramos, né, não desistimos, recomeçamos o processo, porque quando você tem um edital deserto, você tem que refazer o processo, atualizar os valores. Ouvimos a sociedade novamente, né? Logo no momento que o processo foi declarado deserto, abrimos uma consulta pública para receber sugestões e, diante disso, refizemos o edital. Acho que o edital foi publicado agora, um edital sólido, né? Com números atualizados, com um novo modelo da bilhetagem, que a gente vai falar mais à frente, um modelo novo, inovador aqui no nosso país, né? Eu não sei se tem alguma cidade no país que trouxe esse modelo da bilhetagem, ter uma empresa privada, que é a INDEC, pública-privada, sócia, né, dos operadores futuros, e o edital aí com bastante solidez, como eu disse, e o que eu acho que é mais importante, né, esse trabalho que começou lá em 2023, quando a licitação foi deserta, ouvimos mais uma vez, né, a sociedade, fizemos as audiências públicas, as 11 audiências públicas, publicamos nesse ano ainda, em abril, se eu não me engano, a minuta do edital, e aí vieram mais de 1000 sugestões, né? O edital ficou 90 dias disponível para a sociedade opinar, mais de 90 dias publicado e mais de 1000 sugestões. E dada essas sugestões, nós fizemos algumas alterações, né? Acho que tem muita coisa que a gente vai falar aqui no programa, mas a gente está muito satisfeito com o trabalho e já fomos questionados, né? Mas se o edital for questionado, a gente está à disposição, né? A Secretaria de Administração, Secretaria de Assuntos Jurídicos, de Justiça, a equipe técnica da INDEC, a qual eu aproveito para agradecer aqui o secretário de Transportes, a toda a equipe técnica, né? Por esse trabalho, que é um trabalho complexo, viu, vereador? Mais de 6.000 folhas tem o edital, né? O contrato, os documentos anexos, muitas planilhas, né? Então, realmente é um trabalho que a gente tem muita expectativa aí que dê certo. E, Vinícius, para a licitação foi contratada a empresa, né? B3SA, Brasil Bolsa Balcão, que é a única bolsa de valores em operação no país. O que significa e representa isso? Olha, nós, como eu disse, nós fizemos uma tentativa da licitação e foi deserta, ela foi feita lá na prefeitura, na sede da prefeitura, né? E agora a gente tentou, de alguma forma, inovar, né? Trazer uma novidade, né? Para dar mais transparência, mais visibilidade, mais conhecimento de todos do edital da licitação, mais publicidade, né? E mais governança, né? Eu acho que
como você disse, a B3 de uma lisúria, né, um respeito muito grande, né, a Bolsa de Valores do nosso país. Tivemos várias concessões sendo feitas lá pelo governo do estado de São Paulo, né? E a ideia de contratar a B3 foi realmente uma ideia de dar transparência ao processo, de dar mais visibilidade para ser uma nova opção, né? Uma nova alternativa para que a gente não tenha nenhum problema. Vereador Eduardo Magoga, nós tivemos 11 audiências públicas para a construção do edital. A Prefeitura analisou mais de 1.000 contribuições que foram apresentadas pela população durante 2 de abril até 2 de julho. Como que você enxerga a importância de escutar a população, já que é ela quem vai utilizar o transporte? Bom, eu já vejo isso daí como um passo muito importante da Secretaria de Transporte da INDEC, porque poucas licitações foram feitas com tantas audiências no município de Campinas, principalmente se tratando do transporte público. Eu acho que nesse ponto a expertise da Secretaria e o presidente da INDEC foi fundamental, bem toda a equipe que participou. Foram feitas 11 audiências públicas descentralizadas na cidade de Campinas, permitindo o quê? A participação popular de todos os cantos da cidade, onde a equipe que estava ali conduzindo essas audiências públicas estavam capacitadas para anotar todas as sugestões. Tive o privilégio de participar de 6 ou 7, não sei exatamente o número. E isso levou com que a Secretaria de Transporte pudesse apresentar um melhor modelo para a cidade de Campinas. Isso já descaracteriza, talvez o fato de ser deserta a licitação, descaracteriza toda a influência que a gente pode falar política de um chamamento público, porque se houve uma licitação deserta é porque de fato não teve interesse das empresas, talvez que naquele momento o modelo que foi apresentado puxou mais para o lado do município, de trazer mais benefício do município e não equalizou nem o ganho da própria empresa que fosse participar. Isso é importante. Por quê? Porque foi apresentado o modelo que Campinas merece, que Campinas gostaria de implementar para os seus usuários. Talvez essa equalização acabou tornando a licitação um pouco deserta. E aí depois você vem aí com um trabalho desse, abrindo aí novamente para sugestões depois da licitação deserta. Então a gente vê que a Secretaria de Transporte, juntamente com a INDEC, elas estão abertas para trazer o melhor modelo, num consenso de mercado e de entrega para a população, para a cidade de Campinas. Se fosse só prevendo o que Campinas quer, eu acredito que nenhuma empresa gostaria de operar na cidade de Campinas, porque a gente quer o melhor ônibus, a gente quer as melhores condições, a gente quer o melhor motorista de ônibus ganhando melhor do que todas as regiões. Então, nesse modelo, talvez não tivemos tanto sucesso, mas eu acredito que essa nova reformulação e essa nova abertura que vai ter para a licitação, a gente vai encontrar bastante empresas aí interessadas no nosso transporte. E a B3 traz isso que o Vinícius falou, traz uma transparência, autentica o trabalho que a Secretaria e o governo do prefeito Dario Saad como um trabalho correto, transparente e participativo. Vinícius, algo te chamou a atenção nessas audiências públicas e até nas contribuições da população? Tem alguma reclamação mais recorrente? Foi descentralizada, mas o que te chamou a atenção dessa participação da população para esse edital? Olha, o vereador Eduardo Magoga participou de algumas audiências públicas, como ele disse, e assim, o anseio da população é a falta de pontualidade, né, nas linhas de ônibus. A gente vê muita reclamação das linhas de ônibus nessas audiências públicas, né? A questão de você da pontualidade, de saber se aquele ônibus e às vezes eu até vou refazer a minha fala, não é nem a questão da pontualidade apenas, é se ele vai passar. Tá. Né? Nós estávamos e estamos ainda, enfrentamos um momento de quebra de veículos muito grande nos últimos anos, né?
a frota muito envelhecida. A gente sabe do problema, né? Tanto que nós conseguimos renovar quase 130 veículos, né? Fora os outros seminovos, quase 200 no total, 280 carros nos últimos 4, 5 anos. O vereador Eduardo Magoga pode dar um testemunho aqui, lá na região dele, né, onde nós trocamos 60 carros. Olha, eu confesso que a reclamação caiu assim de 90 para quase zero, né? Então, assim, o que eu acho que é legal a gente destacar? Nesse novo modelo, né, e ouvindo muito as audiências públicas, o pagamento das concessionárias vai ter uma avaliação da qualidade do serviço. Então, isso é um item, e vai ser objetivo o critério de avaliação, né? Se é bom, se não é, se atrasa, se não atrasa. Então, assim, são critérios objetivos e isso vai interferir na remuneração dos operadores. Então, isso é um modelo muito interessante, né? Que realmente a pessoa vai poder avaliar a qualidade do serviço e isso vai impactar na remuneração. Então, como eu disse, as pessoas hoje, a população, né, eu lembro que a gente fez uma audiência pública, falamos de USB, de Wi-Fi. Uma senhora levantou e falou, não quero saber nada disso. Eu só quero pegar o ônibus no horário, trabalhar, voltar no horário, acabou. Então, assim, é isso. As pessoas querem se locomover, né, e elas têm todo o direito e razão, né, porque estão pagando a tarifa, de ter um melhor serviço, com eficiência, com qualidade, com segurança, com agilidade. Se atrasar, olha, com toda essa tecnologia, né, que a gente está prevendo nesse novo edital, né, tem muita coisa nova vindo, né, muita coisa nova, né, as pessoas vão acessar realmente o aplicativo e vão ver, o ônibus vai atrasar, mas ele vai passar. Ele não vai quebrar porque é mais novo, né? É claro que esse investimento de quase 1,9 bi, né, que é o valor do investimento da frota, ele não acontece no primeiro ano, né? As pessoas acham que assinou o contrato, no primeiro ano já... Não existe nem no mercado 800 carros zero para entregar em tão pouco tempo. Mas o que é legal? No primeiro ano de contrato, a média de veículos, da idade dos veículos, tem que ser 5 anos. Hoje a média é quase 10 em Campinas. Hoje. Então você imagina uma frota com idade média de 5 anos, vai ter carro zero, vai ter carro seminovo, vai ter carro de 6, 7 anos, mas a grande maioria são carros novos e seminovos. Isso já para 2026, no primeiro e segundo semestre? Olha, é difícil a gente dar uma data, né? Nós temos um prazo dentro da licitação de até 1 ano, se eu não me engano, para o cumprimento, para dar ordem de serviço, né? Então nós temos tempo para abrir a empresa, né? Tem os eventuais vencedores têm que abrir as empresas, depois tem que abrir a SPE da bilhetagem, que é esse novo modelo que a gente traz a INDEC como sócia da empresa de bilhetagem, né? Então tem um prazo, aí você tem o prazo para transição da bilhetagem, você tem um prazo para colocar a frota, que é um prazo que também é renovável, né, se tiver algum problema. Então a gente acredita aí que no ano de 2026 aí a gente tenha novidades, né? Não dá para te dizer como a gente vai falar mais à frente, mas a licitação está prevista para o mês de fevereiro, né? Para o dia 10 e dia 23. Então, ali, a partir desse momento, a gente vai ter aí como saber exatamente as datas que a gente terá aí esse transporte, novo transporte funcionando. Só para não deixar passar, já que você foi provocado, qual que é a sua região e se de fato as reclamações encerraram por lá, vereador? Bom, vou aproveitar novamente para agradecer a indicação desses 60 carros para a região do Padre Anchieta, ali, região norte. De fato, eu era dos vereadores que mais pedia e fazia requerimentos de informações, porque eu tinha todas as datas dos ônibus daqui da cidade de Campinas, de ano de fabricação. Então, quando o presidente fala desse tempo médio dos ônibus, eu era um dos que ficava conferindo se ele já tinha passado, se não tinha passado. Porque eram muitos ônibus parados, pegando fogo, problema elétrico.
e por conta de um ônibus, no horário de pico, todos os outros atrasam, e isso daí virava uma bola de neve. Só que aí quando o ônibus atrasava, ele pegava daquele que quebrou, e aí quando chegava num ponto já não cabia mais ninguém dentro. Sim. Então acabava virando uma fila enorme de pessoas querendo chegar no trabalho. Então fomos agraciados lá e de fato, nunca mais, eu estou falando para você, nunca mais depois de quando começou a operar esses ônibus, eu recebi uma reclamação. Pode ter acontecido um fato ou outro, aí acabaram não me comunicando via WhatsApp nem rede social. Mas todo dia eu tinha uma pessoa me falando e hoje eu não tenho mais ninguém pedindo. Então, de fato, foi uma coisa assim maravilhosa. E eu acredito que esses pequenos atos vão até colaborar para 2026 e quando entrar a nova concessão, porque a empresa, nós não sabemos que é a empresa que ganhou, mas se caso a empresa permanecer, esses ônibus já estão em operação, então já são ônibus novos. Agora, o que o Vinícius falou, uma coisa muito importante. Eu lembro que a gente tinha muito problema na UPA, e quando foi feito o novo modelo de contratação da UPA, dizia assim no contrato, que quando um médico faltasse, a empresa tinha 2 horas para repor esse médico. Senão o plantão era descontado na folha de pagamento do mês. O que aconteceu? Nunca mais tivemos falta de médico nos atendimentos da UPA. Quando o presidente traz essa novidade, esse novo conceito de contrato, isso faz com que a empresa, naquele formulário que vai ser feita a pesquisa de satisfação, ela pode receber menos no mês pela prestação de serviço. Então esse controle é muito importante. Como também é muito importante nesse modelo novo, apesar de sabendo pelos autos que algumas pessoas tiveram uma crítica, onde a bilhetagem vai ser composta por 49% da municipalidade, todo mundo queria que essa bilhetagem fosse diretamente do município. Mas há uma razão, que eu acredito que o presidente pode explicar melhor aqui, para que a Transurc continue com seus 51% e o município 49%. Mas já é um fato inovador e melhor para o município, porque nós vamos ter aí 49% de fiscalização quanto a esses créditos que são gerados através da Transurc. Como que funciona essa bilhetagem, essa porcentagem? Olha, o que eu acho que é interessante trazer nesse novo modelo da bilhetagem, né? Eu falo uma coisa que é importante, né? Hoje nós temos, né, acho que é importante esclarecer isso para todo mundo. Hoje nós temos a Transurc, né, que é a empresa que gerencia a bilhetagem, mas nós temos como pedir os dados, pedir acesso, né, ter informações aos dados da bilhetagem. Bilhetagem, para quem não sabe, né, você compra o crédito, ele tem um sistema, esse dinheiro vai para uma conta, dessa conta você consegue fazer os pagamentos, né? É a receita tarifária do sistema de transporte público. Então, hoje nós temos a Transurc e nós temos a gestão disso, né? Nós conseguimos pedir as informações, ter acesso aos dados. E o que a gente está trazendo nesse novo modelo? Nós agora, né, e aí não é mais a Transurc, é uma empresa nova, né? O ganhador do lote norte e o ganhador do lote sul vão montar uma empresa, e a INDEC passa a ser sócia. Se é 1% de sociedade, eu conheço gente que tem sociedade em 1% da empresa e é o que mais ganha. Ele só tem 1%. Mas ele é o que mais ganha e talvez é o que a pessoa que determina o que vai ser feito na empresa, né? Então, assim, nós escrevemos e publicamos isso no edital, todas as regras que essa empresa da bilhetagem vai ter que ter, né? E o que eu acho legal disso tudo? É o dinheiro vai estar ali dentro da empresa da SPE e a INDEC é sócia. Ela tem poder de veto, ela tem como olhar a conta bancária todo dia, ela tem como, dá um exemplo, tá? Vendeu esse mês 30 milhões de crédito.
usou 28, sobrou 2. Beleza, o dinheiro está aplicado. Esse rendimento é do sistema. Pode ser reduzido o subsídio, pode ser reduzida a tarifa. Está ali. Fica para o município. Hoje, não estou falando para você que hoje não fica, mas nós vamos ter controle disso tudo. Sendo 1%, 2%, 3%, 4%, nós temos sociedade. Então, tendo sociedade, não é o Vinícius, é a INDEC, como empresa, passa a ser responsável pelo sistema de bilhetagem, junto com os operadores, né? Então, como eu disse, vendeu 30, usou 25, vamos supor que é 5 todo mês até o final do ano. São 60 milhões. Você pode abaixar a tarifa, você pode comprar carro, você pode fazer diversas coisas tendo essa participação ali dentro da empresa de bilhetagem. Então é um modelo inovador, né, um modelo que foi até apresentado ao Tribunal de Contas, né, foi visto com bons olhos. Porque é o que o vereador Eduardo Magoga disse. Muitas vezes, não adianta estar só no contrato, né? Você tem que fiscalizar. Sim. Né? A média dos carros hoje teria que ser 5, 8, 9, está sendo multado, existem multas. Né? Não está cumprindo horário, não está tendo pontualidade, está sendo autuado. O número de infrações nos operadores de ônibus quadriplicou nos últimos 2, 3, 4 anos. É só olhar os dados. Porque a gente está fiscalizando, né? É a nossa obrigação, é nosso papel. E a gente tem expectativa aí que esse edital, como eu disse, vou voltar a dizer, ele está sólido, né? Os números estão atualizados, o valor do diesel está atualizado, o valor da mão de obra está atualizado, os custos estão atualizados, né? Tem muita mão de obra envolvida, muita peça, muita coisa envolvida dentro desse processo. Os valores de aquisição de veículos, né? Realmente é um valor significativo, né? O custo aí de 11 bilhões, né? O valor dessa concessão. Mas ele é extremamente importante para a cidade de Campinas, né? Para as pessoas que utilizam o transporte público, e a ideia é trazer o passageiro de volta, né? Tem se falado muito na tarifa zero aí, é uma coisa que tem avançado, né? Era um questionamento que eu ia fazer. Isso está sendo discutido no município de Campinas? Olha, depois quero ouvir o vereador. Na verdade, não é no município, né? A gente tem a possibilidade aí no ano que vem de talvez fazer um estudo, mas assim, isso é uma coisa agora que virou nacional, né? O governo federal está fazendo um estudo. Está fazendo um estudo, já até apresentou um pré-estudo aí de 80 bi, 78 bilhões, né? O custo. Sim. E é uma saída, né? Talvez aí, porque o custo, gente, dessa nova licitação, ele realmente, ônibus mais novos, tecnologia mais nova, o custo vai aumentar. Né? A gente não pode fugir disso, da realidade. O custo vai aumentar, o subsídio vai aumentar. Então, são coisas que a gente tem que falar, porque é a realidade, né? São números. Né? E a tarifa zero pode ser aí uma saída para o usuário, né? Porque a gente todo mês tem queda no número de passageiros. Né? Então, a gente precisa realmente, a gente acredita, o vereador Eduardo Magoga sabe disso, que com a nova licitação a gente vai trazer muita gente de volta, mas ainda precisa de mais coisas para trazer o passageiro de volta. Vereador, sobre a tarifa zero, né? Há então um estudo do governo federal sobre este assunto. Vira e mexe aqui na Câmara de Campinas, a gente tem vereador pedindo isenção em dia de prova do Enem, em dia de vestibular, ou para uma parte da população, ou aos domingos. Como é que você enxerga essa tarifa zero e a viabilidade de se colocar em prática no município? Bom, eu sou um dos vereadores que, no início do nosso mandato, a gente ia fazer um decreto legislativo para assustar um decreto do prefeito, onde ele expira os créditos dos estudantes, dos trabalhadores, quando não são usados. Isso daí a gente sempre viu como um absurdo, algo que não é perecível perder o prazo de validade. Sim. E também essa questão
de várias cidades hoje já no país que já dão isenção para pessoas acima dos 60 anos de idade, igual a cidade de São Paulo. Só que todos esses benefícios, inclusive no dia do Enem, um projeto de lei foi retirado de pauta, mas o prefeito, juntamente, eu acredito que a Secretaria de Transporte e a INDEC, tiveram entendimento que no dia do Enem seria importante ter ali os ônibus disponíveis para os estudantes. Então, assim, são atos que a gente sabe que onera um pouquinho a entrada de recurso da empresa que faz a operação do transporte, mas que é benéfico para a população. Essas contas, longe de mim querer saber se vão bater no final ou não vão bater no final. Mas eu vejo que se o governo federal tem condições de subsidiar isso daí no país, eu acredito que você ter transporte público num país igual ao Brasil seria algo inovador para um país aqui da América do Sul. Então, seria assim, bem diferente e inovador. Eu acho difícil ser implantado isso daí. Eu acho que é muito recurso financeiro, até porque aí seria uma briga de o governo federal repassar uma parte e o município ainda ter que continuar com o seu subsídio, você entendeu, de repasse. E aí a gente também tem a bilhetagem, que já não existiria bilhetagem, seria uma bilhetagem só para controlar o número de crédito que foi passado. Eu acho difícil, a ideia é sensacional, mas eu acho difícil de implantar isso no país de uma forma que o governo federal não queira gastar o suficiente para subsidiar isso daí no país inteiro. E, vereador, acho que é claro que nós estamos vivendo uma crise global, climática, né? Muitas críticas à queima de combustíveis fósseis em carros, em caminhões e ônibus, e a gente sabe que eles são fontes relevantes, né, das emissões de dióxido de carbono. E aí, para reduzir essas emissões de poluentes, se discute a eletrificação do transporte público. Essa licitação aqui da cidade prevê uma frota renovada de no mínimo 60 ônibus elétricos já para os primeiros anos. Você entende que é uma ação importante para poder alinhar a questão do meio ambiente e um melhor transporte aos usuários? Como é que você vê o transporte elétrico? Eu acho também uma inovação no transporte, não é uma inovação no país e na ideia, mas você implantar isso na cidade de Campinas, você já sai na frente de muitas outras capitais também. Só que 60 ônibus é o que nós recebemos lá no distrito de Nova Aparecida e não trocou todos. Então você vê que ainda é um número pequeno para que a gente possa cumprir normativas, normas e estatutos votados e aprovados aí recentemente até na COP30 que foi feito aqui no Brasil. Então acho que é muito tímido ainda essa ação, mas tendo aí uma iniciativa de começar, eu acho que é válido. E, inclusive, recentemente eu tive com o nosso vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, e ali naquele momento ele queria trazer os números que o governo federal trouxe para a cidade de Campinas. E ele falou de um recurso que ele disponibilizou para a troca desses ônibus na cidade de Campinas. Eu queria até perguntar aqui para o presidente se, de fato, o governo federal disponibilizou esse recurso para a troca dessas frotas. Esses recursos serão disponibilizados para o município e serão repassados para os ganhadores aí do chamamento público. E eles vão utilizar esse recurso com juros baratos ou esse dinheiro veio para o município de Campinas mesmo para a renovação da frota sem custo para o município e para o operador, presidente? Bom, na verdade esse é um programa que foi criado pelo governo federal, né, de renovação de frota, de aquisição de ônibus a diesel e elétricos. E como nós estamos num momento, né, estávamos à época, no momento da publicação do edital do transporte público, né, a gente não poderia misturar as coisas, né? Uma coisa é você financiar carro, a prefeitura financiar, e no nosso modelo a gente não está prevendo esse financiamento. A prefeitura pode financiar, até porque é um financiamento, né, não é um dinheiro subsidiado, é um financiamento com juros razoáveis, mas você tem que pagar, né? E o investimento, né? Se a gente está falando hoje já que o nosso subsídio já tem
já tem um valor razoável, né, na cidade, que a gente tem que honrar o subsídio. E muitas vezes ele está no limite ali, né, anual. Então você imagina financiar carro e ter que pagar parcela, né? Então, até porque se você financiar o carro, embora você vai ter que passar isso para o operador, você vai ter que pagar a parcela, né? Ou o operador. E aí você vai ter que subsidiar isso. Independente de quem for pagar a conta, o dinheiro vai ter que sair do caixa, né? Então, a gente fez uma opção, ele abriu para algumas cidades esse PAC da renovação da frota. Aí teve o PAC continuado e a gente ainda está inscrito, né? Aí existe ainda a possibilidade. Então a gente esperou por bem esperar a licitação do transporte público, né? E se achar que depois da licitação, se tudo der certo, se achar que existe a possibilidade de financiar carros, a gente tem essa possibilidade, sim, mas é financiamento, né? Como eu disse, não é nada subsidiado. E no caso da licitação do transporte público é aquisição, né? Então, os operadores que ganharem esse contrato de concessão, eles têm que comprar o veículo, né? O veículo elétrico, né? Eu estou falando, além dos outros veículos. Então, não é o município que vai financiar e passar o veículo para eles. Existe essa possibilidade, né? A gente acredita que tenha colocado alguma cláusula nesse sentido, se o município, no futuro, né, financiar veículos, repassa, faz uma fórmula de remuneração, né, e dá seguimento aí a eventual condições financeiras de você poder fazer esse financiamento. Sobre essa questão dos ônibus elétricos, né? 60 então, né? Eu acho que é uma tendência mundial, acho que eu posso falar sobre isso. E se isso abre espaço também para alternativas, né, de propulsão, como o GNV, como o hidrogênio. E outra pergunta, o que são veículos Euro 6 para o restante da frota? A gente deixou dentro da licitação também essa questão de outras alternativas, né? Não só o veículo elétrico, né? Podem ter outras alternativas, hidrogênio no futuro, pode ter muita coisa nova aí. Então isso tá dentro ali essa possibilidade dentro do edital. Okay. E o Euro 6 hoje, o ônibus a diesel é Euro 5, né? Os veículos novos, eu não sei te dizer exatamente se é de 24, mas eu acho que é 24 já, é o padrão Euro 6. Eles são veículo a diesel, menos poluente, e dentro do edital a gente pediu os veículos de última tecnologia a diesel, que é o padrão Euro 6. Os ônibus antigos, eles vão continuar funcionando? Olha, essa é uma pergunta, a gente não sabe o que vai acontecer, né, na licitação. Então, o que é importante a gente saber? Existe um contrato depois da licitação nova e ele tem que ser cumprido, né? Se o ônibus é do José, do Mário, do Pedro, né, a gente precisa que o contrato seja cumprido e como eu disse, no primeiro ano de contrato, a idade média dos veículos já tem que ser 5 anos, né? Então vão ter ônibus mais antigos, ônibus seminovos e ônibus 0 km. Então, e pode ser que tenha muito mais 0 km, pode ser que a idade média no primeiro ano seja 3 anos, né? Porque muitas vezes você não acha veículo de 2 anos para comprar, né? Ou você compra 0, ou você vai comprar um veículo com 8, 9, 10 anos, entendeu? Então, muitas vezes a quantidade de veículos novos no primeiro ano de contrato pode ser maior do que a expectativa. Vereador Eduardo Magoga, a questão de acessibilidade sempre surge, né? Existe o elevador, por exemplo, para ajudar os cadeirantes, mas muitas vezes não está funcionando, está quebrado, tem o deslocamento do motorista para ajudá-lo. Enfim, os novos ônibus, 100% de acessibilidade, e aí as manutenções precisam acontecer, né? Com certeza. E falando de acessibilidade, a gente também precisa de comentar sobre o serviço, o PAI Serviço, né? Nós, vereadores aqui, gostamos de colocar bastante projeto para votar em pauta, principalmente quando vai defender um público.
E eu sei que toda vez que a gente assume o compromisso de contrato, de concessão, fica cada vez mais difícil de você mexer nesse mecanismo durante o exercício daquele contrato. Então, o PAI Serviços hoje, ele já ampliou seu atendimento para algumas deficiências que no passado a gente sabe que não atendia. E a tendência agora é de incluir outras como o autismo. Está aqui o presidente aqui que sempre recebe lá mães atípicas, famílias representando instituições e pessoas também representando os munícipes. Como é que vai ficar essa questão, presidente? Eu também, de uma pergunta, eu já te faço uma pergunta, mas é uma coisa que é muito importante a gente entender, porque por muitas vezes tentamos colocar projetos aqui durante o período que o contrato está sendo exercido e a gente fica esbarrado na lei para que a gente não possa mexer novamente no contrato. Então está previsto aí o aumento de atendimento a outros tipos de deficiência, e quando você fala de manutenção, isso daí eu acho que o próprio presidente já foi muito assertivo, quando ele fala que a renovação da frota e a implantação de ônibus novos, isso já diminui bastante esse tipo de ocorrência. Então, você tem um ônibus que ainda está na garantia da fábrica, fica mais fácil de você conduzir as manutenções dessa frota nova. E também, presidente, já também deixando aqui, a gente vê que no edital ele fala de uma ampliação da rede existente. Então, nós teremos um número maior de veículos no município ou nós só vamos fazer uma readequação de linhas? Porque fala de sistemas tronco alimentado. Explica um pouquinho, porque por mais que nós, vereadores, buscamos informações, nada melhor do que o presidente da INDEC, né? O secretário está aqui para estar nos respondendo. Olha, muito importante as suas perguntas, viu, Eduardo? Com relação ao PAI Serviço, nós ampliamos, né, nessa nova licitação a quantidade de vans, de 50 para 60 veículos, né? É um número que a gente achou razoável. E o que eu acho que é legal para responder um questionamento seu da questão do contrato. Nesse modelo novo, nós temos prevendo aí também revisões ordinárias no contrato, se eu não me engano, a cada 2 ou 3 anos. Então, vai ser possível, dada como as coisas mudam muito rápido, ou novas ideias surgem, ou novos projetos de lei surgem, dentro desses 2, 3 anos, nós temos essas revisões ordinárias e também tem a questão da revisão extraordinária. O que quer dizer isso? Entrou uma coisa nova, a gente pediu para atender, vai ter que fazer. Beleza, vamos fazer. Cria-se essa questão da revisão extraordinária, entra com um processo lá e faz uma adequação no contrato. Reequilibra o contrato? Não sei, mas é possível. Né? Muitas vezes você ficava travado, né? Porque o contrato está lá, não prevê essa possibilidade, e aí a gente acaba não inovando e não trazendo novas ferramentas. A questão do transporte da pessoa com autismo, esse é um tema que a gente não trata dentro da licitação. A licitação do transporte público ela vai tratar do veículo. Qual veículo hoje lá? A van. O que a gente atende hoje é a pessoa com mobilidade reduzida, né, ou com andador. Então, é nisso que a gente precisa mexer, que é um outro decreto, né? E aí, fazer um estudo. Existem as vans, vai criar um novo serviço, né? Da onde vai vir um orçamento, vamos buscar um orçamento. Então, independe da licitação do transporte público, né? O que a gente colocou ali são as 60 vans para atender a pessoa com mobilidade reduzida e cadeirante, andador. Lembrando que amanhã, vamos imaginar aqui, amanhã tem essa questão de atender a pessoa com autismo. Bom, o que a gente vai fazer? Vai criar um programa específico ou vai só alterar a lei e dessas 60 vans, 5 vão atender? Ou 10 vão atender, ou 30 vai atender isso. Fica aberta essa possibilidade. Ou 20 vai atender a pessoa com deficiência visual.
Legal. independe, né, da licitação. E essa questão da troncoalimentação, para explicar um pouquinho, vai aumentar sim o número de veículos, né, de hoje para a nova licitação, que a rede aumentou, né, para dar mais qualidade, mais opções, mais ônibus, mais horários, né, para o usuário do transporte público. Mais empregos consequentemente. O que eu acho interessante, essa troncoalimentação, nós vamos realmente usar a questão da alimentação agora, criar várias linhas alimentadoras para que do bairro, o que quer dizer isso? Do bairro para os terminais você tem mais horários, né? Um intervalo menor, e do terminal você consegue seguir o seu destino. Então nós vamos ter novas linhas aí nesse novo modelo, tá até dentro do edital isso, e com isso a gente entende que vai trazer mais qualidade e eficiência para a operação, porque tem muitas linhas que são longas, e aí a possibilidade de uma quebra de um veículo é muito maior do que esse ônibus que pode fazer ali no bairro só, né? E o outro ônibus mais específico, mais robusto, pode fazer o trajeto maior. Vinícius, a licitação contempla também a operação do BRT? Se sim, de que maneira e o que está faltando para termos aí 100% das operações daquilo que é esperado? Na verdade, a gente hoje já está operando o BRT, né? Tanto o Campo Grande, quanto o Ouro Verde, quanto o perimetral, né? E estamos operando as estações, os terminais. O que a gente está fazendo dentro da licitação é passando essa operação, a manutenção, a limpeza e a segurança disso para a concessão, né? Para o responsável aí fazer esse processo. O que está faltando hoje são os ônibus, né? Novos ônibus aí, né? Porque a gente precisa colocar muito mais linhas ali dentro do BRT, e com a licitação do transporte público deve ter alguma outra novidade que a gente queira fazer aí nos próximos dias, né? Não tem nada a ver com a licitação, de criar uma linha nova lá na região Ouro Verde, do terminal Ouro Verde. Mas a ideia aí dessa operação dos terminais é isso, né? Colocar TV com os horários, em alguns carros também o áudio visual em alguns carros, né? Começar com alguns carros no começo da licitação foi uma coisa até que o vereador Eduardo trabalhou muito, uma iniciativa dele, né, das pessoas, atendimento às pessoas com deficiência visual. Então tem várias novidades dentro desse edital aí para trazer, como eu disse, mais qualidade. E assim, na verdade, né, gente, é a nossa obrigação e é um básico, né? A gente realmente está há 20 anos com um contrato antigo, né? Mais do que necessário a renovação disso, e por isso a gente tem muita expectativa e torce para que dê certo. Magog, a expectativa é então por linhas intersetoriais, conexão mais eficiente, né, entre bairros, terminais, regiões da cidade, expectativa renovada aí? É uma expectativa muito alta que gerou todo esse trabalho, todo esse tema, todos esses questionamentos. Até porque depois da licitação deserta, recai, né, a responsabilidade sobre o município de trazer uma resposta. Agora, vejamos que o transporte da cidade de Campinas, sendo um transporte com referência metropolitana, você imagine as pessoas deixarem esses congestionamentos de carro, que toda Campinas tem dia que parece que você está em São Paulo. Você começa com um congestionamento lá no Ceasa para você chegar no entroncamento da Anhanguera com a Dom Pedro. Então você fica ali parado e perguntando, mas o que aconteceu? E quando você chega no trevo, você vê que não aconteceu nada. Simplesmente é a quantidade de veículos que as pessoas utilizam ainda para ir para o trabalho. Mais de 1 milhão, né, Vinícius Riveretti? Você participou de uma questão de ordem, emplacamento, mais de 1 milhão de veículos em Campinas? Sim, mais de 1 milhão. Já deve estar em 1.010.000, 1.020.000. Então a gente sonha com esse transporte público de alta qualidade, você entendeu? Trazendo aí conforto para o usuário, para que ele possa utilizar mais esse transporte público e diminuir o trânsito, né, dos carros na cidade de Campinas. E isso vai colaborar também pelas questões ambientais na região metropolitana e na cidade de Campinas,
onde o próprio prefeito tem implantado bastante aí microflorestas nessas áreas de muito adensamento de carro para combater, e a cidade de Campinas está sempre inovando, né? Ser uma das cidades piloto aí para que a gente transforme a região metropolitana. Então a expectativa é muito alta com essa licitação. Eu acredito que a frente parlamentar desses vereadores nós vamos estar participando e presente aí para ver de fato o Dário e o presidente da INDEC batendo aquele martelinho na mesa lá, igual fez o Tarcísio. Vinícius, e sobre datas, para quem está nos acompanhando, conseguir acompanhar quando que vai ter abertura de envelope, neste momento, o que está acontecendo e como é que vai ser este início de 2026? Olha, nós publicamos o edital aí no dia 4, né, dia 5, salvo engano. 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro. E ele está marcado, né, para o dia 10 de fevereiro, né, tem que ser entregue 3 envelopes no dia 10 de fevereiro, lá na Bolsa de Valores, lá na B3. São os envelopes com as garantias, os envelopes com os valores e os envelopes com a habilitação, né? E no dia 10 de fevereiro é aberto o envelope do credenciamento e as garantias, né, dos interessados. Ali escolhe 3. Ali é aberto só um envelope, as garantias e o credenciamento. E aí você vê quem apresentou as garantias e pode... Mas pode ser mais do que 3? Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 3, 2, né? No dia 23, vai abrir o envelope só de quem teve ali o credenciamento cumpridas e as garantias cumpridas. E ali, isso é interessante, as pessoas muitas vezes não sabem. Ali no dia 23, que abre-se o segundo envelope, que são os valores, pode haver a concorrência, né? Pode haver lance. Dependendo. Na hora ali pode modificar o valor. Pode você oferecer um valor, oferecer outro, então você quer dar menos, o que você pode ter concorrência. Ainda no dia. No dia. E aí no dia próprio, dia 23, né, se tudo der certo, como o vereador Eduardo Magoga disse, vamos deixar isso para o prefeito de Campinas, né, bater o martelo. E aí depois tem a habilitação também, que é o terceiro envelope. Então, e é a documentação, né, certidões, uma série de coisas. Mas é isso, a expectativa, então, a nossa fatídica data é do dia 23 de fevereiro de 2026. Tá. Só para não deixar passar, não lembro se foi respondido, o sistema de arrecadação e de remuneração, né, a bilhetagem eletrônica, ela vai ter participação do poder público? Ela é a bilhetagem, isso é a bilhetagem. Então, é nesse modelo novo que hoje nós não temos participação, mas temos fiscalização. Ok. Mas nós teremos a sociedade, uma SPE, né, que é a Sociedade de Propósito Específico, em que a INDEC vai fazer parte dessa empresa que vai cuidar não só disso, mas também do monitoramento do transporte público. Programa bom, é programa com muitas informações e o nosso tempo já foi encerrado. Portanto, vereador Eduardo Magoga, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui, desde a sua região, do seu bairro, mas o trabalho que tem sido realizado, de fiscalização. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para o senhor participar do Questão de Ordem em 2026, que esse é o nosso penúltimo Questão de Ordem do ano, mas em 2026 a gente vai ter bastante programa para falar bastante assunto e deixo aberto as suas considerações finais. Bom, é agradecer mais uma vez o convite por estar no programa bem conceituado e muito assistido na cidade de Campinas. Agradecer aqui a disponibilidade do presidente da INDEC de trazer essas informações e também deixar a nossa colaboração para todos que precisam, dizer que a nossa fiscalização, mesmo com os ônibus novos, nós vamos continuar, porque os problemas do transporte não é só o ônibus, não é só o motorista, ela engloba bastante ações no dia a dia e a frente parlamentar vai continuar até o dia da licitação. Então, nosso muito obrigado, presidente, pela oportunidade.
Presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, também muito obrigado por mais uma vez a disponibilidade do seu tempo com a nossa equipe, ter vindo até os nossos estúdios, dar explicações aos nossos telespectadores sobre este modelo, sobre o que é esperado para o transporte da cidade de Campinas. Já faço um novo convite para também em 2026 o senhor retornar até o programa Questão de Ordem e fica aberto às suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer mais uma vez, né, esse espaço aqui democrático, né, agradecer ao vereador Eduardo Magoga, mais uma vez, um grande amigo, um trabalhador aí mesmo, uma pessoa que tem feito bastante coisa aí pela cidade de Campinas, com várias ideias inovadoras, né, trazendo aí uma responsabilidade muito grande para o Poder Executivo também fazer as ações que são cobradas. Agradecer a você, Gabriel, aí pela condução, agradecer a toda a equipe aqui da TV Câmara e a todos aí que nos assistiram, dizer que a gente está à disposição e vamos todos aí torcer para que esse processo aí tenha um final feliz, para que a gente possa ter um transporte público melhor aí para nossa cidade e agradecer ao prefeito por todo o apoio que deu, né? Realmente é um processo complexo e a gente espera que dê certo. Agradecer ao secretário Fernando, a toda a equipe. Eu estou aproveitando para agradecer aqui, porque realmente a gente passou dias e noites ali nesse final aí para entregar esse trabalho, que é nossa obrigação. Mas a gente entende aí que foi o melhor que a gente pôde fazer. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, que você saia bem informado sobre essa nova licitação do transporte público coletivo aqui da cidade de Campinas e certamente que vai gerar muita expectativa para este ano de 2026, com mais melhorias, qualidade, conforto e pontualidade. Questão de Ordem fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.